Para uma didática mais dinâmica, iremos contemplar, novamente, o esforço alheio. Entendimento que está correto sobre a tipologia da Páscoa para os últimos dias. A gente vai olhar um pouquinho o contexto da Páscoa, que vai dizer assim, Êxodo capítulo 12, verso 36, diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Olha só, Ramsés era a terra do Egito. Sucote, a expressão, ela significa tendas, né? Deus aqui está fazendo uma alegoria nesse verso 37 de Êxodo 12, uma alegoria do povo saindo do Egito e agora indo para tendas, porque a palavra Sucote representa tenda. Então você sai da escravidão, que era o Egito, e agora você vai em direção a tendas. Cerca de 600 mil homens a pé, né? Sem contar mulheres e crianças. Subiu também com ele um misto de gente, ovelha, gados e muitos animais. Olha só esse misto de gente, né? Você vê hebreus e gentios aqui, fazendo uma alegoria das duas casas. O povo que era circuncidado e o que não era circuncidado, né? Você tem essa alegoria aqui. Deus está mostrando que os dois, tanto aqueles circuncidados, que seriam os hebreus, quanto os incircuncisos, todos eles subiram e foram para a terra, né? Foram para a herança, foram para os tabernáculos. É claro que depois o povo vai desobedecer a Deus, mas enfim, era o que Deus quis mostrar aqui. Ia dizer assim: também subiu com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitos animais. Cozeram bolos asmos de massa, que levaram do Egito, pois não tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, e não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aí você vai somar o tempo de José, o tempo que Jacó subiu, uma série de coisas lá. E aconteceu a cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Aí ele vai dar um mandamento aqui, né? Esta noite se observará, tá aqui, se observará, né? Porém, a expressão observará, vamos ver se vai aparecer aqui, no original hebraico é shimur, que significa o quê? Vigilância, vigília, né? Ou seja, você estar vigilante, você estar acordado. Então Deus está dizendo assim: esta noite se vigiará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem os filhos de Israel comemorar na sua geração, nas suas gerações. Então, ainda que, né, a gente vai ver que isso aqui é uma alegoria, ele trata dos dias de hoje para nós. Ainda que isso tenha sido feito lá naquele contexto, e isso trata para nós nos dias de hoje. Perceba que quando o povo estava para sair, Deus deu uma ordem para os israelitas que eles deveriam comer aquele cordeiro, né? E eles deveriam o quê? Botar o sangue nos umbrais das suas casas e deveriam comer aquele cordeiro. E quando eles comessem daquele cordeiro, né, a gente vê que isso é uma representação deles comendo o corpo de Cristo. E eles estariam acordados naquela noite. E aí o Senhor passaria pela terra. Então veja, eles não foram pegos de surpresa, porque Moisés já tinha alertado eles, né? E eles ficaram fazendo aquela vigília para esperar o Senhor passar pela terra e depois eles saírem. Então, isso é uma alegoria para nós, para os dias de hoje. Por quê? Porque o mesmo vai suceder no final. O Senhor vai passar pelo seu povo e aqueles que estiverem vigiantes, esses vão ser tirados. Mas aqueles que estiverem dormindo, esses vão se perder. Então, os israelitas, naquele contexto, eles estavam dentro de suas casas, com sangue nos umbrais, e eles estavam acordados, né? Você vê que na casa deles havia luz, porque eles estavam acordados. Porém, os egípcios, no contexto que o Senhor passou pela terra, eles foram pegos de surpresa. E aí, né, a gente vê que houve a morte dos primogênitos. Então, esse contexto está apontando para nós para o final dos tempos. Por quê? Por isso que Jesus constantemente ele vai dizer: vigiai, né? Vigiai. E aí Paulo fala: portanto, não durmamos como os demais, para que esse dia não nos pegue como ladrão, de surpresa. Percebe a ligação que tem aqui? Então, o Senhor passou pela terra de surpresa e destruiu os primogênitos, né? Ele ceifou os primogênitos da terra do Egito. E assim vai ser no final com aqueles que não estiverem vigiando, né? Então, essa expressão vigília é como se nós estivéssemos no meio da noite, no meio desse mundo de trevas, nós estivéssemos acordados, esperando com que o Senhor viesse. Nós estamos de vigília. Então, vigiai para que não sejamos pegos de surpresa.